Ei, gente, paz para você. Seja bem-vindo a mais um Bálsamo com Vida, na nossa terceira temporada. E agora esse é o penúltimo. Ai, meu Deus, já está acabando. Mas, como o pastor disse, os episódios anteriores foram fenomenais, né? E eu sei que você recebeu muito, mas tem mais para você hoje. Você não pode perder. Então, participe com a gente, porque com certeza Deus vai te pegar de jeito. Importante lembrar que esse Bálsamo com Vida tem o objetivo de trazer um convidado, e aqui o nosso pastor Josimar, para trazer para nós da vida de Deus e gerar vida em nós, para que eu e você possamos crescer e nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. O nosso tema, ou os nossos temas, orbitam em torno do nosso Congresso Nacional de Cura Interior, que está chegando, já é semana que vem. E você não pode ficar de fora. Corre lá e faça a sua inscrição, que ainda dá tempo, tá bom? Mas eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que é o pastor Josimar. Bem-vindo, pastor. Ei, Jeff. Ei, gente. Nos episódios anteriores, eu sabia que você estava esperando que eu falasse isso, tá bom? Mas nos episódios anteriores foi muito legal, muito bom. E o congresso já é semana que vem, gente. Quem diria que ia chegar tão rápido? Uau! Mas seja bem-vindo ao nosso penúltimo Bálsamo com Vida. Jeff, o último é com quem? Quem é o convidado? É a pastora Alânia. Pastora Alânia. Então, o último é na terça com a pastora Alânia, que vai ser muito joia. Então, não perde não o próximo, tá bom? Vamos com a gente que vai ser muito joia. Amém. Gente, então, hoje o tema do nosso Bálsamo com Vida é crenças, condicionamento para viver a fé. E, pastor Josimar, fica sempre aquela pergunta, né? Que eu não vou fazer ainda, porque nós temos que orar. Porque para gerar vida tem que ter oração. Porque sem oração não tem graça de Deus operando. Amém. Gente, eu queria contar uma coisa. Ele esqueceu de orar. Pronto, eu tinha esquecido. Então eu vou orar agora, porque é melhor confessar logo, né? Afinal, consciência limpa. Vamos orar consagrando esse tempo. Feche seus olhos e ore comigo. Amém. Senhor, nós queremos consagrar esse tempo na sua presença. E nós pedimos, Pai, para que a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz vida para o nosso coração, para o nosso comportamento, que nos leva para a vida eterna, vem sobre nós, que o Senhor traga essa verdade de forma sobrenatural, que tua verdade nos liberte das questões que nos prendem, que nos impedem de governar nossas emoções e de estarmos no nível que o Senhor escolheu para cada um de nós. Por isso, Pai, nós nos sujeitamos a Ti, nos sujeitamos à Sua direção. Eu oro para que o Seu Espírito alcance as pessoas que estão do outro lado da tela de forma sobrenatural, que as famílias sejam abençoadas e que Teu mover venha de forma tremenda hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu não resisto, eu vou entrar logo no tempo que eu tenho que perguntar. Eu sabia que ia perguntar. Eu tô doido para perguntar, pastor. Crenças, condicionamento para viver a fé. Como que você vai conseguir agora fazer um link com o tema do nosso congresso? Pensando nos episódios anteriores, né? Nós já trabalhamos tantas coisas. Jeff tem que falar direito. Jeff. Tá. É assim, ó. Nos episódios anteriores... Vou tentar, então. Nos episódios anteriores, né, pastor? Nós já percebemos que você já trouxe tanta coisa que vai nos preparar para esse congresso que está chegando. Como você vai fazer um link, né, dessa ideia de crenças, condicionamento para viver a fé com governar as emoções? Na verdade, Jeff e você que está aí do outro lado, crenças tem muito a ver com as nossas emoções. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. A gente tem um curso na plataforma de cursos do Bálsamo que você encontra entrando no site balsamodileade.com.br e você vai lá na aba de cursos e procura lá o curso Ressignificando Crenças. A gente tem um curso, são 12 aulas. E são 2 cursos, um e o 2, né? Não, o curso Ressignificando Crenças é um só. É um só. O Codependência, que são 2. Ok. Tem 1 e 2. Mas o Ressignificando Crenças são 12 aulas para você aprender e aprofundar isso. Então, o que a gente trabalha hoje é só uma palhinha, uma prévia. Mas a ligação entre crenças
e governar as emoções é que as crenças, elas vêm de emoções profundas. A gente brinca chamando elas de emoções viscerais, porque elas estão no nível inconsciente, você não tem noção delas. Essas emoções, elas constroem crenças. Por exemplo, pessoas que foram construídas emocionalmente com um complexo de inferioridade, com rejeição, ela desenvolve crença de pobreza, crença de humilhação, crença de rejeição. Ela acredita nisso. Só que essas crenças, elas vão sustentar emoções mais conscientes. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem uma crença de pobreza, ela vai desenvolver facilmente emoções de isso não vai dar, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai rolar, não vou poder comprar, não vou poder ter, ou só eu que não posso ter, todo mundo tem, que é uma sensação angustiosa baseada na crença da pobreza. Então, mas a principal questão para a gente entender essa ligação é que as crenças, você não muda a crença só porque entendeu diferente. Porque ela tem uma base enraizada, ela vai precisar de processo para fazer você se tornar uma versão melhor de si mesmo, vai ter que trabalhar essa crença repetidamente. Por isso que o subtema do nosso Bálsamo com Vida de hoje é condicionamento para viver a fé. Crenças, você não muda a crença só porque você entendeu diferente. Por exemplo, acontece muito no povo que faz o nosso programa de cura. Sim. Ele entra com uma crença firme de que ele é pobre. Não, eu sou pobre, nada funciona para mim mesmo, eu sou pobre, meu pai era pobre. E aí ele trabalha no nosso programa de cura interior, no segundo livro do autoconhecimento, que é o Revendo as Bases, ele aprende que a identidade dele é o que ele decide acreditar dele. E ele percebe que ele pode acreditar que é pobre ou que é rico. E aí ele percebe, gente, é claro que eu quero acreditar que eu sou rico. E quando ele entende que tem uma diferença entre crer que é pobre, crer que é rico, e que é estabelecida por ele essa diferença, então, por exemplo, uma pessoa que acredita que tem essa crença desenvolvida de que ele é rico, se ele não tiver nada, ele não tem a angústia do pobre. Sim. Ele não precisa ter muito para se sentir melhor consigo mesmo, com seus bens, porque ele tem a crença da riqueza. Enquanto que a pessoa que tem a crença da pobreza, ela tem a crença do pobre, ela vive a angústia de a qualquer momento vai faltar, a qualquer mesmo momento tendo, não vai ter, mesmo tendo. Porque a crença está ali. Só que aí, Jeff, e você que está aí do outro lado, essa pessoa, ela entende o conceito. O conceito mudou. Gente, virou uma chave na minha cabeça agora, eu entendo. Porque eu sinto tanta angústia. Porque quando não tem, eu sofro porque não tem. Aí quando tem, eu sofro porque tem. Porque, na verdade, no fundo, eu tenho uma crença de pobreza. Eu me sinto pobre, eu me vejo pobre. Então, com muito ou com pouco, eu estou sempre com a angústia da pobreza. Beleza, entendi tudo. Mudou o que na prática? Nada. Porque é preciso condicionamento para viver isso. Essa percepção inicial, ela vai precisar ser repetida. Ela vai precisar andar na contramão dos padrões de comportamento sustentados por aquela crença por muito tempo, até conseguir viver de verdade à luz da nova crença. Então, é preciso condicionar. Inclusive, uma coisa que acontece muito no meio do nosso povo, Jeff, e para você aí, e quando eu falo do nosso povo, estou falando do povo evangélico, sim, povo da religião. Acontece muito é que, às vezes, as pessoas se sentem hipócritas porque elas entenderam uma verdade, mas ainda não estão vivendo essa verdade. Tipo essa pessoa que cresceu para entender que, na verdade, acreditar que eu sou pobre era uma crença limitante estabelecida no meu sistema, mas eu não vou acreditar mais nisso. Só que a vida dela não mudou ainda, ela vai continuar vivendo do mesmo jeito. E
essa pessoa, muitas vezes, ela vai se sentir hipócrita quando ela ensina o princípio para outra pessoa que ela mesma não está vivendo. Mas ainda é pior do que isso. Ela não só vai se sentir hipócrita, ela vai ser acusada de hipócrita. Uau! Eu lembro, Jeff, de um pastor que estava fazendo um dos nossos treinamentos, e aí ele disse, me procurou, que ele estava numa crise de consciência mesmo. Falou, Jucimar, eu tenho um problema. Eu fiquei empolgado com tudo que eu aprendi, mas que eu aprendi sobre família, sobre relacionamento, e eu não mudei isso lá em casa ainda. A gente tá lutando para mudar, fazer algumas mudanças. Mas eu atendi um casal essa semana e eu apliquei aqueles conceitos na vida do casal e eles saíram tão felizes. Só que eles foram embora bem resolvidos, porque eu apliquei aqueles conceitos, mas eu fiquei me sentindo horrível, culpado, com a sensação de que hipócrita que eu sou. Estou eu aqui ensinando para o outro como viver, sendo que eu mesmo não estou vivendo. Esse padrão é um padrão que desconsidera que a verdade ela não vai fazer efeito sem condicionamento. A crença nova, a crença recém-construída, ela não vai mudar a vida do indivíduo, a não ser que ele pratique esse condicionamento, esse treinamento contínuo. Por isso que no Ministério Bálsamo de Gileade, a gente valoriza tanto a repetição. Repetir é importante. Se não tiver repetição, não tem condicionamento. E se não tem condicionamento, você não vive o que acredita. Então, a fé, a crença, a verdade aprendida, o novo jeito de ver o mundo, ele acaba sendo, Jeff, extremamente decepcionante para o indivíduo se ele não entende o conceito da repetição, da reprogramação para condicionar. Se ele não entende isso, vai ser igual aquele pastor. Fica com vergonha porque eu tenho um novo conceito, eu não pratico ainda. Então, eu não posso ensinar esse novo conceito? Claro que pode, porque o novo conceito é verdade. E, além disso, tem uma outra questão que é importante. Além dessa questão de que a verdade que eu entendo, ela é verdade, independente de eu praticar ou não. Então, quando eu ensino para o outro a verdade, mesmo que eu ainda não estou praticando, a verdade ainda é verdade. Então, eu não tenho que me envergonhar de mostrar a verdade para alguém. Mas a segunda questão é que quando eu derramo essa verdade na vida do outro, falei isso para aquele pastor, pastor, quando o casamento daquela pessoa melhora, porque você aplicou uma verdade, você está semeando um casamento melhor na vida de outra pessoa, você vai colher no seu próprio casamento. Então não tem que sentir mal. Mas eu estou trazendo essa questão da sensação falsa de hipocrisia só para você entender que existe um espaço entre a mudança de crença e viver efetivamente essa nova crença. E nesse meio tem o condicionamento. Isso é importante para o Governando as Emoções, por quê? Porque muitas pessoas aprendem novos conceitos que vão governar as emoções dela, mas ela não deu conta de praticar ainda. Está na luta, está devagar. É igual fisioterapia. Você não muda toda a condição da sua musculatura na fisioterapia no primeiro momento. Leva algum tempo, inclusive um tempo de lidar com aquela dor de fazer diferente do que você faz sempre. Então, eu acho, Jeff, que o básico desse link é essa. Boa, pastor. E quando você traz isso tudo, parece que a gente está se vendo no espelho, né? Porque você está descrevendo. Não, tô falando só de mim, tô falando do pessoal que está lá do outro lado. O pessoal que está do outro lado. Inclusive, você tem que fingir que está no mesmo grupo para eles terem empatia. Claro, é verdade. Só por causa disso. Tá no mesmo grupo. Claro que não. E não é uma pergunta pessoal, claro que não. Mas como é que a gente resolve esse negócio? Que agora eu estou percebendo, né, que eu preciso lidar com as minhas crenças, que o indivíduo também precisa, e como que isso nos afeta muito e a todos. Você consegue dar algumas dicas para a gente, alguma direção assim, de como fazer isso de propósito, né? Você já, claro, a palavra condicionamento já fala disso. Sim. Mas você consegue nos dar uma receitinha, vamos colocar assim, para a gente começar, pelo menos? Então, Jeff, tem algumas receitinhas.
Mas é muito importante que você registre isso. Não vai automaticamente do eu tenho uma crença e agora já estou praticando. Não vai É um caminho automaticamente. distante esse. Gente, isso é extremamente importante que você guarde, tá bom? A mudança de crenças muda a sua vida. Muda completamente. É a diferença entre você acreditar que é pobre e viver como pobre e você acreditar que é rico e viver como rico, independente de quanto você tem no bolso. É basicamente essa diferença mesmo. E tipo, você acreditar que é saudável e viver como saudável. Ou você acreditar que é doente e viver como um hipocondríaco. A crença ela é poderosa, ela é mágica. Mas entre a mudança da crença e a prática dela tem esse caminho que é o caminho do condicionamento que opera. Inclusive, quando a gente ajuda pessoas, Jeff, que lida com vícios, a gente usa um chavão. Inclusive, no nosso curso, na plataforma de cursos, tem um curso chamado Sarando o Vício Sexual. E uma das coisas que a gente trabalha quando pensa em vícios é que toda recuperação é feita de recaídas. Porque entre você mudar a crença e conseguir praticar, tem um processo de condicionamento. E isso é de suma importância, não perde isso de vista. Mas isso até consola, né, pastor, um pouco, porque às vezes a pessoa desiste no meio do processo. Desiste daquela crença nova, fala, quer saber se não tem jeito mesmo, não tem jeito para mim. Entender que é um processo é importante para que a pessoa não desista, que ela possa persistir. Porque eu tenho uma crença nova. Sim. Mas tipo, minha memória muscular não sabe disso. Ela não sabe da minha crença nova. E ela pratica determinadas coisas no automático. Então, tipo, uma pessoa, por exemplo, que ela tende a ficar violenta e ela acredita que ela é assim, toda vez que ela pratica o ato de violência dela, o sentimento dela, porque ela acredita que ela é assim, não tem jeito, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, e você tem que me aguentar. Aí ela cai na real que ela não é assim. Aí ela aprende determinados conceitos. Joia. Só que agora, quando ela está nos ambientes que antes ela agia com violência e com irritação, o impulso natural dela, muscular, a memória muscular, faz ela agir do mesmo jeito de sempre. Então, como é que a memória muscular muda? Implantando um outro conjunto de memória, fazendo de outro jeito, progressivamente, repetidamente, insistentemente. Isso é de suma importância. Eu me lembro de ter ouvido um desses conselheiros empresariais que detectou, numa conversa com um empresário, que o problema dele na empresa, que ele contratou o consultor para observar a empresa, e o consultor descobriu que o problema era que o empresário não conseguia nem agradecer, nem elogiar. Mas isso era um treinamento dele. Ele viveu isso a vida toda. Não agradece, não elogia. E ele desenvolveu a crença de que isso é normal. Eu sou o patrão, eu estou pagando, não tem que agradecer nada a ninguém, não. E nem tem que elogiar ninguém, não. Se ela elogia, é seu salário no fim do mês. Aí, o consultor mudou a crença dele. Mostrou para ele que gente não funciona baseado em dinheiro. Gente funciona baseado a emoções. E dependendo do tipo de emoção que você produzir no seu funcionário, você vai receber a colheita disso. Ele entendeu, aceitou bem, e aí, vou fazer diferente. Meses depois ele procura o consultor e falou, não consegui fazer diferente, estou fazendo do mesmo jeito. Mas a sua crença não mudou? Mudou. Mas eu estou fazendo do mesmo jeito. E aí foi onde o consultor falou, então, sua memória muscular não te permite fazer diferente. Você sempre fez desse jeito, então tá fazendo. Vamos mudar a memória muscular. Combinou com ele. Coloca 10 moedas no bolso direito. Cada vez que você elogiar alguém, agradecer a alguém, você muda a moeda para o bolso esquerdo. Quando chegar no final do dia, você vai olhar quantas moedas você tem no bolso direito.
é a quantidade de vezes que você tem que elogiar e agradecer. Não importa, vai andar pela sua empresa e vai encontrar pessoas e vai elogiar e agradecer e mudar as moedas. Seu dia não termina enquanto tiver moeda no bolso direito. Boa. Se todo mundo tiver ido embora, você vai sentar na sua mesa, pegar o telefone, ligar para as pessoas, elogiar e agradecer e mudar as moedas de bolso. Porque o seu dia só acaba quando você estiver elogiado e agradecido a 10 pessoas. Vai fazer isso continuamente. Depois de alguns meses fazendo isso todo santo dia, o comportamento mudou porque ele fez o condicionamento para que a crença nova achasse lugar dentro do sistema, da funcionalidade do sistema. E esse treinamento mudou tudo na empresa, porque ele se tornou um chefe amado, querido. Ele entrava na empresa, as pessoas falavam aqui oi, lá e mexiam com ele, porque agora ele se tornou querido. E o grande problema desse empresário é que ele treinava funcionários para o concorrente. Porque as pessoas entravam novas, ele treinava. Assim que elas aprendiam o trabalho, elas o abandonavam e iam para a concorrência fazer o que elas tinham de melhor na concorrência dele, inclusive. Inclusive porque elas não ordem tinham o dele. reconhecimento que elas precisavam. Emocionalmente não estava fazendo bem para elas. Então, isso é de suma importância. Mas, respondendo à sua pergunta, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente muda isso? Então, na verdade, Jeff, tem 3 etapas. Número 1 é identificar as crenças que você percebe que te faz mal. E no livro Revendo as Bases e no livro Prosperidade da Alma, Prosperidade Total, esse conjunto de crenças que te faz mal, ele aparece lá no decorrer do livro, que faz parte do nosso programa de cura. E você vai identificando, eu me acho um pobre, eu me acho feio, eu me acho burro, eu me acho incapaz. As crenças que você percebe que te faz mal, que precisa mudar, precisam ser identificadas e aceitas. Porque normalmente a gente esconde da gente mesmo essas crenças limitadoras. A segunda questão que é extremamente importante é você modificar a crença. E a modificação na crença está na área cognitiva. Precisa de psicoeducação, de um aprendizado a respeito daquela crença. Você precisa se ver com outros olhos. Normalmente eu te recomendo muito se ver com os olhos do Criador. Porque quem o Criador diz que você é a verdade para você. Quem você mesmo diz, ou seus pais disseram, ou seus amiguinhos disseram, ou quem joga o jogo de interesse do mundo te diz que você não é verdade. A verdade é o que o Criador disse. E terceiro, que é muito importante, condicionamento. Condicionamento. Trabalhar duro. Você não pode, eu mudei, eu não acredito mais que eu sou pobre, agora eu acredito que eu sou rico. Mas continua com as mesmas ações. Não mudou. Sua crença ainda está lá. Inclusive, é muito passível de frustração esse indivíduo que eu aprendi uma crença nova, eu identifiquei padrões de comportamento e de crenças erradas, eu decidi acreditar de forma diferente, eu construí uma nova filosofia para crer, mas eu não mudei meu condicionamento. Isso vai gerar uma frustração, porque depois de algum tempo, você começa a questionar se essa nova crença é verdade mesmo. Minha vida não mudou nada, eu continuo vivendo a mesma porcaria de sempre. Então, se começa a questionar, inclusive muita gente fica tão frustrada, tão decepcionada que volta para o padrão anterior. Só que aí, Jeff, aquela fala de Jesus de que quando volta 7 vezes pior, acontece, a pessoa vai muito fundo se ela volta, se ela questiona a crença. Eu ia te fazer uma pergunta se já tá na hora de chorar, mas não vou, porque já tá acabando o nosso tempo. Não, mas dá. Uau, que profundo, pai, é ótimo. Mas, pai, deixa eu te perguntar. Não vou falar mais desse tema, deixa eu te falar nisso, esse tema é muito profundo e você
pode correr lá nos nossos cursos Ressignificando Crenças para você poder Ressignificando Crenças. se aprofundar. Inclusive, eu estou sabendo que tem uma bolsa de 40% liberada lá para você. Corre lá para poder se aprofundar nesse tema, tá bom? Eu tinha esquecido disso, que eu tinha colocado 40%. Você colocou lá 40% de desconto Eu tinha esquecido. para o pessoal poder participar dessa série, né? Falando das questões das crenças. Deixa eu te contar por que eu coloquei 40% de desconto lá. É porque, gente, a gente ia fazer uma nova turma presencial desse curso, porque ele está lá na nossa plataforma de cursos online. Então só tem ele online lá. E aí eu ia fazer uma turma presencial. Não deu para fazer, as coisas complicaram, não deu. Aí o que eu fiz? Para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de estudar online, eu dei 40% de desconto para fortalecer esse desejo de fazer, e eu estou incentivando as pessoas a fazerem juntas. Aquelas que têm dificuldade de estudar sozinha, porque algumas pessoas são autodidatas, elas conseguem pegar um conteúdo, trabalhar nele. Outras pessoas têm dificuldade, elas só aprendem se estiver junto com outras pessoas, interagindo. Aí a minha recomendação é que você junte um grupinho aí de 3, 4 pessoas, vão lá para a sala, vejam a aula juntos, discutam o assunto. Estou recomendando isso. Boa. Você também pode se aprofundar com o livro Causa e Efeito, do pastor Josimar, que vai te ajudar muito para poder observar. E tem um link também da série Comportamento Cristão, que está aí já disponível para você se aprofundar. Mas, pai, semana que vem é o Congresso, meu Deus, governando as emoções. Como é que está seu coração, a expectativa? Porque já está aí nas portas, que eu acho que essa é a última semana para inscrição antecipada. Então, corre lá e faça a sua. Como diriam os nossos irmãos pentecostais, eu tô até arrepiado. Uau! Mas, pai, como é que tá a sua expectativa? Conta pra gente. Começa nessa quarta-feira que vem. Como é que tá? Gente, eu tô com uma sensação muito forte de que Deus vai nos surpreender. A minha perspectiva é de que esse tema é um tema específico para o nosso momento. A gente está vivendo um momento que ou você governa a emoção ou você fica doido. Porque são muitas emoções, como diria o Roberto Carlos. Muitas emoções. E aí, se você não aprende a governar, você vai ficar doido. Vai ficar doido. E eu tô falando doido mesmo, literalmente. Porque é emoção demais para sentir. Então, eu sinto que esse é um tema para esse momento da história. Mas eu sinto que Deus está liberando uma graça especial para fazer a gente não só entender o tema, mas ser transformado enquanto se expõe a ele. Eu acho que a gente nunca viu tanta unção no Congresso quanto a gente vai ver nesse. Uau, amém. Eu tenho que contar que eu estou numa expectativa enorme para receber e beber de balde, Mas pai. você tá arrepiando também? Tô. E eu tenho muito para arrepiar, viu, pai? Muito mesmo. Eu não tenho muito para arrepiar. Então. E será realmente uma benção. Você precisa participar. Ainda dá tempo, vai no nosso site, balsamogiliade.com.br, e faça a sua inscrição e convida aquele seu amigo, né, para participar com a gente, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso te contar é que você precisa compartilhar essa gravação, esse tempo, esse momento do Bálsamo Convida, esse tema, né, para abençoar tanta gente. E quando você curte e compartilha, você faz com que mais pessoas sejam alcançadas e recebam dessa vida de Deus, tá bom? Pastor, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo que você teve aqui com a gente, compartilhando tanta verdade que nos abençoa. Quero agradecer a você que está aí desde o início dessa terceira temporada, acompanhando todos os episódios anteriores com a gente. E eu quero dizer para você, não perca o próximo episódio, porque é o último dessa temporada. Será com a pastora Lânia, vai ser muito especial. Linda. Isso aí. Eu não sei se você sabe, mas a pastora Lânia é a guerreira oficial da intercessão do ministério. Ela é a líder do nosso ministério de intercessão. Ela que cuida da parte de intercessão, batalha espiritual. Ela que trabalha nos seminários nessa área. É por conta da Lânia. Então você pode esperar que vai ser
reteté purinho. Vai ser próxima. fogo purinho. Então, terça que vem, um dia antes do congresso. Imagina como vai Oh, ser o meu Bálsamo Convida. Deus, meu Você Deus. não pode perder. Pastor, ore por nós, nos abençoe, para que Deus faça esse milagre Amém. de nos ensinar a condicionar a nossa fé, para Amém. ressignificar as crenças, para que a gente viva, né, Amém. aquilo que Deus projetou. Oro sim. Você que está aí do outro lado, essa oração é por você, tá Amém. bom? Senhor, Deus de Abraão, eu clamo para que esse despertar que vem por Amém. meio da palavra, Amém. que vem por meio da verdade, aconteça de fluir no coração do teu filho, da tua Amém. filha que recebe essa mensagem. Eu reivindico a sua promessa quando o Senhor disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Eu clamo, Senhor, para que a verdade venha para o teu filho, para a tua filha, Amém, Senhor. que está ali do outro lado da tela, e que essa verdade produza realmente libertação, Amém. que cadeias sejam quebradas e eles sejam Amém. empurrados para o centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e não perca a semana que vem. Beijo, gente. Deus abençoe.